Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar hoje compartilhando a palavra do Senhor. Eu estou com esse privilégio. Nós vamos fazer a leitura na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura do verso 28 e 29. Nos diz aqui a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, porque o Senhor é conosco. O Senhor, ó Pai querido, tem nos ajudado, o Senhor tem nos conduzido, Pai. A Tua mão tem estado sobre nós para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, porque temos visto, ó Pai, temos presenciado inúmeros, ó Pai, livramentos que o Senhor tem nos concedido no dia a dia. Pai querido, pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, continue conosco. Neste momento, Pai, que vamos estar compartilhando a Tua palavra, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Pai, que Ele alcance cada vida, Senhor meu Deus, que vai estar participando desse culto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, ministre em cada coração e realize em cada vida o Teu propósito, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós temos é um convite. É um convite que Jesus faz, é um convite que é dirigido a todos, né? Tem várias situações da vida que pessoas são convidadas e outros não, né? Uns são chamados a participar e outros não. Mas Jesus aqui chama todos que se enquadram em uma determinada situação, todos que estão cansados e sobrecarregados, né? E nós vivemos um período especial, um período muito diferente, um período que talvez nenhum de nós nunca pensou que pudesse acontecer do jeito que está acontecendo, não é? Mas, no entanto, nós estamos vivendo esse tempo. E esse tempo é o dia que se chama hoje, é o dia que nós temos para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para bendizer o Senhor. E Jesus convida todos que estavam cansados e sobrecarregados para que fossem a Ele. É um convite, vinde a mim. Todos que se encontram cansados, que encontram sobrecarregados. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me falava sobre isso. Pastor, quando esse negócio vai acabar? Eu já estou cansado. Ela usou uma expressão interessante, estou com vontade de bater perna, né? Ou seja, realmente a pessoa que tem uma vida ativa, que está acostumada a sair, está acostumada a fazer as coisas, e de repente ele se vê numa situação do grupo de risco, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, mais suscetíveis de acontecer alguma coisa, e a família então pressiona mais para a pessoa não sair, procurar ficar mais quieta, e está certo mesmo, esse deve ser o caminho, essa deve ser a escolha mesmo a se fazer. Mas uma coisa é se fazer isso durante um mês, durante 15 dias, não é? Um outro problema que a gente enfrenta aqui, por exemplo, em quase todo lugar do mundo, onde eles implantaram o lockdown, as pessoas ficaram ali 15 dias fechados, sem poder sair na porta da rua, mas em pouco tempo eles alcançaram o pico da doença e depois foram relaxando, puderam sair, puderam fazer as coisas de maneira mais segura. Nós já temos 3 meses de pandemia e ainda não chegamos no pico ainda. E tudo isso vai trazendo desgaste, vai cansando, né? Tem casos aí que muitas pessoas dentro de uma mesma casa, pai, mãe, filhos e tal. Isso é bom, é claro que é bom você estar junto em família, mas nós somos feitos para sair, nós somos feitos para andar, nós somos feitos para fazer as coisas. Não foi feito para ficar dentro de casa 24 horas por dia, a vida toda, né? Esses dias eu brincava com a minha esposa, olha, tá chegando um feriado prolongado aí, né? Ela, que adianta, eu já estou dentro de casa mesmo e tal. É diferente, né? Quando a pessoa está naquele ritmo de trabalho, levantando ali 5 horas da manhã para tomar um banho, para preparar um café, para preparar, né, o seu dia e sair para trabalhar. E quando encontra um feriado, realmente é uma bênção, um motivo de alegria. Mas para a pessoa que tem em casa todo dia, ser feriado prolongado, você não altera nada, não é?
E tudo isso, meus irmãos, tem trazido assim desgastes, tem trazido problemas. E a gente tem visto aí nos relatos, né, através da televisão, através das mídias, né, problemas familiares, a questão da agressividade dentro do lar, a questão de problemas familiares, brigas, atritos, e várias situações assim, pelo fato de estar num tempo especial, num tempo diferente, num tempo que as pessoas estão enfrentando uma situação que não é normal. Não é? Então, tudo isso traz desgaste. Outro dia, conversando com outra pessoa, e a pessoa falando, olha, não aguento mais, o negócio está difícil, está complicado, não sei como lidar com a situação. E na vida, meus irmãos, nós temos problemas. O próprio Senhor Jesus, ele fala algo muito interessante lá no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 31, 33, parece, que nos diz o seguinte, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O interessante é Jesus fala o seguinte, eu vos digo isso para que saibais, no mundo tereis aflições. Ou seja, nós não estamos sendo enganados em relação a nada do que está acontecendo. Nós já fomos advertidos, nós já fomos preparados pelo Senhor, que no mundo nós teríamos aflições. E essas aflições trazem cansaço, essas aflições trazem sobrecargas, essas aflições que nós deparamos com elas, nos traz alguns problemas. E então Jesus, que como homem esteve entre nós, passando pelas mesmas coisas que nós, pelas mesmas aflições que aqui na terra nós estamos sujeitos a passar, ele faz um convite muito especial, um convite, vinde a mim todos os que estáis cansados. Irmãos, nós cansamos. E cansar não é pecado, cansar é normal, não é? Mas é normal também, depois que você chega em casa, toma um banho, toma uma refeição, passa por uma noite de sono, você se refazer, você, né, descansar da sua fadiga, do seu cansaço e tal. E tudo nos leva a crer que o que Jesus está falando aqui não é o cansaço no dia a dia, não é esse cansaço que você recupera depois de um banho, de uma refeição, de uma noite de sono. Esse cansaço é um cansaço que mais tem a ver com a fadiga. Aquele cansaço que você toma a sua refeição, mas você continua cansado. Você toma um banho, mas você continua cansado. Você dorme mal e às vezes dorme mal e acorda já cansado já. Ou seja, vai um dia, 2 dias, 3 dias, vai passando o tempo e você continua com aquela sensação de cansaço. Porque não é apenas um cansaço físico, é um cansaço emocional, é um cansaço até mesmo espiritual, é um cansaço de uma situação que você esperava que fosse revertida muito rápido, e a situação vai se arrastando, vai se prolongando, e ainda não chegou ao final. Vai chegar, mas ainda não chegou. Então, o Senhor diz, vinde a mim. Você não está tendo dificuldade de lidar com esse tempo, está tendo dificuldade de lidar com essas coisas. Continua cansado, mesmo que você faça tudo para descansar e não consegue renovar as forças, renovar o ânimo, renovar a fé, renovar a esperança. Nós não vamos encontrar esse renovo em muitas outras situações, mas nós vamos encontrar essa situação em Jesus. Aquele que é poderoso para fazer e faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que já opera em nós. Ou seja, o Senhor já está operando na nossa vida para fazer em nós infinitamente mais além do que nós somos capazes de pensar, de imaginar. O Senhor, então, por isso, ele é aquele que tem toda a condição de nos fazer esse convite. Vinde a mim, todos que estão cansados, estão sobrecarregados, está cansado, vinde ao Senhor. O Senhor renova. Tem um texto lá em Apocalipse que fala, eis que faço nova todas as coisas. Não é? Então, ou seja, o Senhor é aquele que tem poder de recriar, o Senhor é aquele que tem poder de interferir nas circunstâncias e alterá-las, e modificá-las, e conduzir uma situação diferente. Outro dia, esses dias, essa semana, eu tenho pensado muito numa passagem que Jesus comenta, numa situação totalmente diferente, numa situação em que as pessoas estavam perguntando a Jesus em relação ao divórcio, se aquilo era correto, se não era, se era... e tal. E Jesus, então, cria ali uma fenda, né, abre um parênteses, que arremete aquelas pessoas lá para o paraíso, lá para o momento onde tudo foi perfeito, lá para o momento onde tudo foi criado. E Jesus diz para eles, então, olha, no princípio não foi assim. Ou seja, no princípio não tinha esse negócio de separação, no princípio não tinha esse negócio de um camarada, se não gostou de uma mulher, ter outra, e daí por diante.
E eu fiquei pensando então que essa situação, essa porta que Jesus abriu para nos arremessar de volta ao paraíso, no que diz respeito à originalidade, no que diz respeito ao começo, no que diz respeito ao princípio, nós podemos aplicar isso em muitas situações na vida. Né? Há muitas situações na vida. Domingo nós tivemos uma escola dominical maravilhosa, um tema maravilhoso, e eu pensei nessa questão de Jesus, nessa porta que Jesus abre e nos remete lá no paraíso. Será que lá tinha desigualdade? Não tinha. É isso que nós vamos falar. Eu estou citando tudo isso para dizer o seguinte, que às vezes nós precisamos nos arremessar, nos remeter, voltarmos lá no início, quando Deus nos criou. Adão e Eva estavam lá no paraíso. E lá eles não tinham cansaço, não tinham fadiga. Não é? Ou seja, porque ali eles estavam em total sintonia com Deus, eles estavam em total harmonia com Deus, eles estavam em total comunhão com Deus. E uma das maneiras que nós temos de alcançar vitória sobre essa fadiga, essa situação, esse sentimento, esse negócio que adoece a alma, que angustia o espírito, que incomoda a pessoa, que rouba a paz, que rouba a serenidade, que rouba a tranquilidade, que rouba, voltar ao princípio, voltar à comunhão com Deus, voltar à intimidade com Deus, voltar a uma entrega total e plena com Deus. Não é? Porque muitas vezes o que nos cansa é quando nós ficamos preocupados com uma série de coisas, quando nós começamos a ficar ansiosos com o dia de amanhã, como que vai ser, e depois, quanto tempo esse negócio vai demorar, qual o dano que isso vai causar na humanidade, qual o prejuízo que isso vai trazer para a minha vida, para a minha família. Irmãos, no princípio, quando Deus criou o homem e os colocou no jardim, Deus tinha sempre tudo sob controle, Deus continua tendo tudo sob controle, Deus continua cuidando de nós, Deus continua nos abençoando, Deus continua agindo na nossa vida para nos fortalecer, para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, para nos tomar pelas mãos e nos conduzir em vitória. Então, por isso que Jesus faz o convite, vinde a mim, ou seja, é nele que nós vamos encontrar a paz que excede a todo entendimento. É nele que nós vamos encontrar o renovo, que vai renovar a nossa alma, que vai tirar de nós essa semente que nos deixa inquietos, que não nos deixa descansar, que não nos deixa relaxar, que não nos deixa sequer, às vezes, olhar para quem pode resolver o nosso problema, que é Cristo. Mas ele nos chama, vinde a mim, vinde a mim. E ele fala o seguinte, ele fala cansados e fala sobrecarregados. Normalmente, quando eu falo sobre sobrecarga, eu costumo usar um exemplo, por exemplo, das nossas estradas. As pessoas que têm o hábito de viajar de carro ou mesmo de ônibus, que têm experiência de estrada viajando. É bom quando você pega uma estrada que ela está novinha, né? Não tem solavancos, não tem nada. Mas depois de algum tempo, aquela estrada, você passa por ela e você percebe que já não é do mesmo jeito. Porque aquela estrada vai sofrendo ali, aquela pista vai sofrendo ali erosões, vai sofrendo desgaste ali, caminhões, carros que estão acima do peso, e isso vai produzindo desgaste daquela estrada em tempo mais rápido do que o que normalmente aconteceria. E aí, às vezes, de repente, você está passando o seu carro lá e entra num buraco ali, o seu pneu rasga, você tem que ir para o acostamento ali e tal, e trocar o pneu. Por quê? Porque a sobrecarga produziu ali desgastes, produziu buracos, produziu ali fissuras naquela pista, causando assim sofrimento para todos que passam por aquela pista, por aquela via. A sobrecarga, meus irmãos, na nossa vida também produz essas coisas. Ou seja, uma pessoa às vezes que está sobrepeso, por exemplo, é muito comum. Às vezes a gente vê pessoas falando que tem problema no joelho, né? E às vezes essa pessoa está com sobrepeso. Vai no médico e fala, mas também, né, com esse peso todo e tal, a coisada toda, né? Mas são situações que ajudam realmente a provocar um desgaste maior e tal. Espiritualmente também, às vezes a gente vai acumulando tantas coisas, né? Se não bastasse, às vezes, só aquilo que você lida diretamente, que diz respeito tão somente a você, às vezes tem situações que diz respeito ao seu filho, à sua filha, à sua nora, seu genro, a um familiar seu e tal, e às vezes vem tudo sobre a vida da gente. E nós precisamos entender, meus irmãos, que se você pode ajudar alguém, você deve ajudar. Mas que você não tem que carregar o mundo nas costas. Você não tem que resolver o problema de todo mundo.
né? Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem nos ajudar. Pessoas cansadas, pessoas que estão sobrecarregadas. Outro dia eu estava vendo uma situação de um pessoal que estava fazendo uma excursão em Israel e de repente 2 pessoas estavam sobre um camelo. E para as pessoas montarem no camelo, geralmente ali os guias deitam o camelo no chão para a pessoa conseguir montar no camelo, né? E ali, né, 2 pessoas montaram o camelo e tal, e aí o camelo não conseguia levantar. Ou seja, o pessoal era um pouco mais fofinho assim e tal, e o camelo não conseguia levantar com aquelas 2 pessoas montadas no camelo. Sobrepeso. O sobrepeso causa situações, né, que para uns podem ser engraçadas, mas que para outros, né, traz muita angústia, traz uma situação muito desagradável, traz uma situação porque o sobrepeso vai causando fissuras, e fissuras na alma, buracos, feridas, que precisam de reparo. Mas quem pode reparar isso? Quem pode tocar lá onde o medicamento não chega? Quem pode tocar lá onde, né, aquele aconselhamento, aquela palavra não é capaz de ir? Mas o Senhor, meus irmãos, que nos criou, o Senhor que nos fez perfeitos, que nos colocou lá no Jardim do Éden, Ele é o mesmo Deus que continua tocando na nossa vida, que vai lá onde o medicamento não consegue fazer efeito, lá onde o medicamento não consegue chegar, e que é poderoso para curar aquela ferida que está aberta e que já tem anos já, e não cicatriza, e não fecha, e continua inflamada ali, causando dor, causando angústia, causando sofrimento. O Senhor é poderoso para fechar aquela brecha, tirar ali a secreção, o pus, tirar ali aquilo que está fazendo aquilo infectar, aquilo causar febre, aquilo causar uma situação, tirar tudo aquilo para que seja curado, para que seja restaurado. Por isso Jesus então faz esse convite: vinde a mim. Está cansado, aquele cansaço que não está resolvendo com o banho, com a refeição, com a noite de sono, vinde a Jesus. Pede ao Senhor, tenha coragem de falar com Ele o que está acontecendo com você. Tenha coragem para falar com Ele o que está te afligindo, o que está te incomodando, o que está passando com você. Certa vez Jesus encontrou uma pessoa e Jesus perguntou para ele: olha, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Do mesmo jeito o Senhor pergunta para nós, e quando Ele fala: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, Ele está nos chamando, porque Ele tem a solução para o nosso problema, seja ele qual for, seja o tamanho que for, seja Ele ter a solução para o nosso problema. Ele é poderoso para fazer e faz infinitamente mais, além do que nós pedimos e que nós pensamos. E o Senhor continua falando: vinde a mim que eu vos aliviarei. Meus irmãos, Jesus nos abençoa. Jesus produz o alívio que a nossa alma necessita. Jesus produz o alívio que nós precisamos. Jesus produz a cura da nossa alma, no nosso espírito, para nós vivermos bem com Deus, para nós vivermos bem com as pessoas. Jesus continua curando. Ele não curou só durante o tempo que Ele esteve aqui na terra e alcançou algumas pessoas com um toque ou com uma palavra. Não, Ele curou naquela época também, mas Ele continua fazendo hoje, mais ainda, porque Ele não está limitado fisicamente. Em qualquer lugar do mundo, que a pessoa abra o coração, com o coração quebrantado, sincero, e roga ao Senhor, e pede ao Senhor, o Senhor continua tocando, e continua restaurando, libertando, trazendo o alívio que nós necessitamos para a nossa alma. Mas Ele diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. Nós encontramos um outro aspecto que Jesus nos propõe. Ele propõe aliviar a nossa dor, aliviar o nosso fardo, Ele propõe ali trazer o alívio sobre a nossa dor, sobre a nossa aflição, sobre a nossa angústia. Mas Ele propõe algo mais. Ele propõe sobre nós um jugo. Normalmente, meus irmãos, o jugo quer dizer domínio. O jugo nada mais é do que domínio. E um domínio que nós vemos, assim, às vezes uma pessoa exercer sobre outra, nem sempre é bom. Às vezes é um domínio desagradável, um domínio que oprime o outro, que humilha o outro, é um domínio que deixa o outro, às vezes, desfavorecido, deixa o outro numa situação ruim. Muitas vezes, muitos relacionamentos não dão certo porque um quer dominar sobre o outro.
E aí, mais uma vez, nós pegamos aquela porta que Jesus abriu e nos arremete lá no paraíso. No princípio não foi assim. Ou seja, no princípio não tinha, os dois eram iguais. Os dois tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Um não dominava sobre o outro, Adão não dominava sobre Eva, Eva não dominava sobre Adão. Depois que o pecado entrou, é que um passou a querer dominar o outro. Ou seja, nós precisamos do domínio do Senhor sobre as nossas vidas. Não podemos deixar que ninguém nos domine, que ninguém seja o nosso dono, que ninguém venha. Não. Precisamos do domínio de Deus sobre a nossa vida. Porque o domínio de Cristo sobre a nossa vida não é um domínio que nos massacra, não é um domínio que nos humilha, não é um domínio que nos deixa numa situação vexatória, não é um domínio que tem intenção de maneira nenhuma de nos menosprezar. Não. O domínio do Senhor sobre a nossa vida é um domínio saudável. Pelo contrário, traz cura e não opressão, e não dor, e não angústia, e não sofrimento. E ele propõe, então, para que nós deixemos o domínio de qualquer outra estrutura humana sobre as nossas vidas, ou mundana sobre as nossas vidas, e venhamos nos submeter ao domínio dele sobre nós, ou seja, o jugo dele sobre nós. E esse jugo, ele é suave. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. E a outra coisa que Jesus fala para a gente encerrar, estamos já chegando ao fim dessa nossa ministração, é aprendei de mim. Tem um livro, já há bastante tempo, que diz o seguinte, em meus passos, o que faria Jesus? É um livro muito interessante, que nos aconselha exatamente a, antes de fazer as coisas, fazer essa pergunta. Em meus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse nessa circunstância, se Jesus estivesse nesse contexto, qual seria a reação dele hoje? Não é? Isso nos leva a aprender com o Senhor. Nós precisamos aprender com o Senhor. Tem muitos mestres nesse mundo. Tem muitas pessoas que ensinam muitas coisas, as coisas importantes, coisas que podem também nos ajudar, mas outros mestres ensinam coisas que não são boas, não vai trazer bem para o nosso espírito. Às vezes pode trazer bem para a carne, mas não vai trazer bem para o espírito. O que Jesus nos propõe vai trazer bem para o nosso ser como um todo. Né? Aprendei de mim, aprendei de mim. E Jesus fala por que aprender dele. Ele falou, aprendei de mim porque sou manso. Não é? Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. A Bíblia fala de Jesus que é manso, o próprio Jesus fala dele próprio como uma pessoa mansa. A Bíblia fala de Moisés como o homem mais manso sobre a face da terra naquela época, não é? Mas a gente pode ver Moisés antes de alcançar aquela mansidão. Como que era Moisés? Era um homem que agia, era um homem que resolvia as coisas pela força, pelo braço, pela violência, com os recursos que ele tinha à mão. Mas Moisés, depois que foi chamado pelo Senhor, depois que começou a andar com o Senhor, depois que começou a provar o Espírito de Deus na sua vida, Moisés começa a deixar Deus orientar, Deus guiar os seus passos, Deus conduzir a sua vida, Deus dizer para ele como fazer, como agir, como proceder. E assim Moisés alcançou a vitória, passou a ser uma pessoa muito respeitada, passou a ser uma pessoa muito porque Moisés aprendeu com Deus. Outra pessoa que é manso é Jesus. Jesus fala, aprendei de mim que sou manso. Jesus era manso. Isso não quer dizer, meus irmãos, que a mansidão vai fazer de você uma pessoa que não reage, vai fazer de você uma pessoa que não toma as decisões, mas vai fazer de você a pessoa que toma as decisões guiadas por Deus. Jesus, quando precisou ser enérgico, Jesus foi enérgico. Jesus precisou pegar um chicote, ele pegou um chicote, pôs o pessoal para correr. Mas não fez aquilo no intuito de mostrar bravata, de mostrar que é um homem que recorre a... Não, ele fez aquilo para mostrar que a casa do Pai precisava ser limpa. A casa do Pai não poderia ser um covil de salteadores. Que a casa do Pai não podia ser um lugar onde as pessoas eram exploradas, onde as pessoas eram maltratadas, onde as pessoas eram, pelo contrário, distanciados do Pai. A casa do Pai era um lugar onde a pessoa podia abrir o coração e clamar para que o Pai pudesse ouvir. Então Jesus nos ensina, aprendei de mim. Aprendei de mim porque sou manso e humilde. Irmãos, se tem alguém com quem nós precisamos aprender, é com o Senhor. Tem muitas pessoas realmente no decorrer da história que a gente tem
muitas facetas nas suas vidas que nós precisamos aprender, que nós precisamos copiar, que nós precisamos realmente assim, imitar. Não é? O próprio apóstolo Paulo fala para ser imitadores dele, como ele era de Cristo, mas principalmente aprender com o Senhor. Aprender com o Senhor. E eu quero destacar aqui algumas coisas da vida de Jesus que nós precisamos aprender. Jesus, o tempo todo em que ele conduziu o seu ministério, ele conduziu na dependência do Pai. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, é a dependência de Deus. Vivemos um momento especial, como eu dizia na introdução, um momento realmente muito especial na história da humanidade. Mas precisamos aprender a depender de Deus. Do mesmo jeito que o profeta Isaías teve uma visão onde Deus estava no alto sobre um trono, Deus continua lá. Deus continua soberano. Deus continua reinando. Deus continua com o mesmo poder de reverter situações desagradáveis, de mudar a história, de fazer coisas maravilhosas acontecerem. Então eu preciso aprender com Jesus a depender do Pai. Saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu a mão, ele não perdeu a capacidade de fazer maravilhas, ele não perdeu a capacidade de intervir, ele não perdeu o momento certo de agir, trazendo a vitória, trazendo a bênção, trazendo a restauração, trazendo a cura, trazendo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Deus continua eficaz. Então eu preciso aprender com Jesus a depender de Deus. Jesus ia fazer alguma coisa, ele orava, ele buscava a Deus, ele colocava diante do Pai. E até mesmo na situação mais terrível que ele teve que enfrentar, ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Ele entregou ao Pai a sua vida, porque ele nos ensina que nós precisamos depender de Deus. Irmãos, Deus não vai nos deixar na mão. Deus não vai nos desamparar. Deus não vai deixar a gente ficar envergonhado. Deus não vai deixar a gente ficar se nós estivermos dependendo dEle. O Senhor nos ensina, aprendei de mim. E uma coisa que eu preciso aprender com Jesus, a depender do Pai. Outra coisa muito importante, esse é um culto de oração, e que nós precisamos aprender com Jesus, é como Jesus desenvolvia no seu ministério uma vida de oração. Muitas são as vezes que encontramos nos evangelhos ali o relato de Jesus ir para um lugar para orar. De Jesus de orar com os seus discípulos, ou seja, aquela oração comunitária, aquela oração que você faz junto com a igreja, que você faz junto com o povo de Deus. Mas também a Bíblia nos mostra momentos em que Jesus deixava as pessoas ir orar sozinho. Nós precisamos, um tempo atrás eu preguei sobre isso, sobre a oração comunitária, ela é importante. Mas é importante também nós aprendermos com Jesus, você tirar aquele tempo para você fazer a sua oração individual, a sua oração particular, aquele momento que você fecha a porta, é só você e Deus, ninguém precisa ficar sabendo o que está acontecendo, é só você e Deus. E Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Com Jesus nós aprendemos a depender de Deus, com Jesus nós aprendemos a orar. Outra coisa, meus irmãos, muito importante, e para a gente finalizar aqui, a gente poderia falar muitas coisas sobre o que nós podemos aprender de Jesus, mas aí a gente precisaria de muitas aulas, de muitos cultos para a gente estar falando de tudo isso. Eu vou estar falando de uma última aqui. É que quando, em algumas situações, Jesus esteve ministrando e as pessoas trouxeram o seguinte relato. Ninguém nunca falou como este homem falou. Jesus não apenas aprendeu a depender do Pai, Jesus não apenas desenvolveu uma vida de oração, mas Jesus também aprendeu a conhecer, por meio da palavra e da presença de Deus na vida dele. E ele nos trouxe isso. Uma palavra, ou seja, Jesus não trouxe aquelas palavras do nada, aquilo não veio por revelação. Não, Jesus trouxe a palavra, o que Jesus nos ensina ali no Evangelho. É aquilo que está no Antigo Testamento. Era a palavra de Deus. E para ele trazer aquela palavra, ele teve conhecimento daquela palavra, ele estudou aquela palavra, ele teve vivência com aquela palavra, ele teve intimidade com aquela palavra. É verdade que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus, fazia com que ele trazesse aquela palavra com poder, com autoridade. Mas era algo que ele conhecia. Irmãos, a palavra de Deus é um instrumento maravilhoso para nos confortar diante de vários momentos da nossa vida, para nos trazer orientação. Hoje mesmo eu estava buscando de Deus uma palavra, não só hoje, mas buscando de Deus uma palavra para a gente estar compartilhando nesse dia. E
Onde que eu vou encontrar essa palavra? Em qualquer lugar? Não. É na palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é buscando na palavra de Deus, é puxando pela memória, Senhor, qual texto o Senhor quer que eu fale, que texto o Senhor quer que eu pregue, o que o Senhor quer... Não é? Isso não vem do nada, com esse contato com a palavra do Senhor. Então, para a gente finalizar, a gente poderia falar muitas outras coisas que nós podemos aprender com Jesus. Mas eu vou deixar essas três aqui. Dependência do Pai. O desenvolvimento de uma vida de oração. E um tempo de contato com a palavra de Deus, de leitura da palavra de Deus, de busca na palavra de Deus, de se alimentar na palavra de Deus. E Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aquela alma que estava cansada, que estava sobrecarregada, quando nós começamos a aprender com Cristo, e aprender a depender do Pai, aprender a orar, aprender a gastar um tempo na leitura da palavra de Deus, nós encontramos o descanso para a alma, porque o jugo de Jesus não é opressor. O jugo de Jesus não nos humilha, não, mas pelo contrário, ele nos liberta, ele nos deixa numa condição maravilhosa de ser conduzidos por Deus, e o fardo do Senhor não faz com que traz dores, traz problemas, porque o fardo dele é leve. Então, que o Senhor esteja substituindo o seu fardo pesado pelo fardo dele que é leve. Que o Senhor venha quebrar todo o jugo que esteja dominando a sua vida e que você venha colocar a sua cabeça debaixo do jugo de Jesus, que você venha colocar a sua vida debaixo do jugo de Jesus e que todos nós estejamos aprendendo com ele a cada dia uma dependência do Pai, uma vida de oração, uma vida de busca e de leitura e de alimento na palavra de Deus. E o Senhor vai estar, então, restaurando a nossa alma e vai estar nos guiando de uma maneira tranquila, de uma maneira harmoniosa, diante de uma maneira gostosa. Nós vamos estar orando aqui, né? Nós temos alguns pedidos de oração. Você que durante essa ministração esteve colocando os seus pedidos ali, nós vamos estar orando. Deus sabe, cada um que apresentou ali a sua petição, que apresentou ali a sua súplica, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é poderoso para estar dando vitória. Teve aqui o Carlos pede oração pelo Guilherme, que vai submeter uma pequena cirurgia. O irmão do Robson também pede oração aqui. Vamos estar orando pelos céus, pela Marina, pelo Alex, pelo Rogério, pela Rose, a mãe do Jonathan também está internada, pelo Juvenato e o Sidney, um desses dois está com Covid. E cada um de vocês que colocou o seu pedido aí, que escreveu, ou mesmo que não escreveu, mas que está apresentando agora diante de Deus a sua petição, a sua súplica, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos apresentar ao Senhor neste momento essa situação, e Deus que tem feito maravilhas, Ele é poderoso para continuar fazendo nas nossas vidas. Pai Santo, te louvamos pela Tua presença, te louvamos, ó Pai, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, te louvamos, Senhor meu Deus, por Cristo Jesus, ó Pai querido, que encarou aquela cruz, ó Pai querido, com toda a dor que ela, ó Pai, lhe proporcionou, com toda a angústia, com todo o sofrimento que ela proporcionou. Ele não se afastou dela, ele não se distanciou dela, mas ao contrário, bravamente, corajosamente, ele caminhou em direção a ela. Isso, ó Pai querido, por amor a mim, por amor a todos nós, ó Pai querido, porque naquela cruz Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Pai, nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, porque sabemos que o Senhor é o Jeová Rafa. O Senhor é o Deus que cura, Pai. O Senhor cura, ó Pai, uma moléstia física, o Senhor cura uma moléstia emocional, espiritual, o Senhor cura, ó Pai querido, em qualquer área. Ó Pai, o Senhor é poderoso, ó Pai, para tocar lá onde o medicamento não é capaz de tocar, ó Pai. Aquela ferida que foi aberta numa alma, que está, ó Pai, chorosa, que está triste, que está angustiada, que às vezes estavam achando que não tinha mais solução, Pai.
Deus Todo-Poderoso, esteja tocando, Senhor, meu Deus, neste momento, fechando essa ferida, curando, ó Pai, removendo o trauma que foi causado, ó Pai querido, que traz dor, que traz angústia, que traz opressão, ó Pai. Ó Pai querido, renova, Pai, restaura, refrigera, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, esteja fazendo coisas novas, ó Pai, em favor dos teus filhos. Contempla, ó Pai querido, cada oração que foi apresentada diante do Senhor. Ó Pai querido, cada petição que está sendo apresentada neste momento, ó Pai. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai querido, estenda as tuas mãos sobre os que estão enfermos, ó Pai querido, trazendo cura, Senhor meu Deus, cura no espírito, na alma e no corpo. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, restaura. Ó Pai, restaura, Senhor meu Deus, aqueles que estão passando por alguma outra dificuldade, alguma outra situação, ó Pai querido, de problemas às vezes familiares, dificuldade de resolver. Traga a solução, dê sabedoria dos céus, como Jesus nos convida a aprender dele, e uma das coisas que ele nos ensina é depender do Senhor. Nos ensina a depender do Senhor para resolver os problemas que aparecem diante de nós, os problemas que vêm sobre as nossas vidas. Oh, Pai, que nos ajude a depender do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, bem como nos ajuda, oh, Pai, que do mesmo jeito que Cristo chegava ao Senhor em oração, chegava diante do Senhor, nos ensina também, oh Pai, chegar diante do Senhor em oração, oh Pai, em súplica, oh Pai querido, e buscar, oh Pai querido, do Senhor a bênção, oh Pai querido, para aquele que está aflito, para aquele que está sofrendo, para aquele que está angustiado. Pai, em nome de Jesus, oh Pai, esteja, oh Pai querido, trazendo assim restauração, trazendo a bênção do Senhor, o favor do Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família que está sendo aqui representada nesse momento de oração, oh Pai. Traga a tua bênção, traga, oh Pai, querida, a restauração, traga, Senhor, meu Deus, oh Pai, a vitória que vem da parte do Senhor, oh Pai. Traga, Senhor, meu Deus, aquela bênção que enriquece e não traz dor, Pai, porque assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós teremos no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, a continuidade, né, do estudo bíblico, uma palavra muito boa que o Robson trouxe para a igreja. Todas as pessoas que eu tive contato, que participou, elogiou a ministração, muito boa realmente, e foi tão boa que o Robson vai ter a oportunidade, né, de mais uma aula lá para a gente estar vendo mais esse tema, desembaraçando ainda mais o tema, que é um tema muito importante para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Não é? Então, marque esse horário, coloque o seu relógio para despertar lá, avisando do horário, porque às vezes a pessoa esquece, não é? Ainda mais que ficamos um tempo sem ter escola bíblica dominical. Então, às 10 horas da manhã, não é? Esteja lá, esteja participando, vai ser realmente uma bênção. E no domingo à noite, teremos o nosso culto de louvor, de adoração, a transmissão da escola dominical pelo Instagram, no domingo pela manhã, e o culto à noite pelo YouTube. Né? Inclusive vai ter uma apresentação também do menino do Raniel, né, do Thiago, e do Raniel e da Reisa. Como vai ser? Vamos ver, vamos estar participando lá. Eu quero ver como é que vai ser essa apresentação em tempo de pandemia, não é? E mais um motivo ainda da gente estar junto para louvar a Deus, para adorar o Senhor, para continuar na presença do Senhor. E essa live, essa ministração, esse culto, né, vai estar disponível também no YouTube a partir das 9 horas da noite, também conhecido como 21 horas. Tá joia? Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Um restante de dia muito abençoado na presença do Senhor, e que o Senhor seja com todos nós. Amém.